vou apresentar um recorte da tese de doutorado, um convite à leitura da tese, que foi defendido em novembro de 2016, então 2 anos e meio, né, mais ou menos, de distância em relação ao momento que ela foi defendida, e o projeto de pesquisa em si começou a ser gestado uns 10 anos atrás, né, e esse projeto nasce da percepção de que seria importante estudar mais a fundo a passagem para a página de papel de cantos e narrativas ameríndios pela via da tradução. Como eu procurei deixar claro na tese, aliás, desde já vou dizer o título da tese, está disponível no banco de teses da USP, Peles de Papel, Caminhos da Tradução Poética das Artes Verbais Ameríndias. Como eu procurei deixar claro nessa tese, essas artes indígenas da palavra são também artes do corpo. E muitas vezes são ligadas a performances rituais que facilitam a comunicação entre humanos e não humanos, como não humanos, como vegetais, animais, espíritos, e como nós, né, da academia, das letras, da cidade, nos habituamos a dar uma moldura a essas formas de expressão, a linguagem, com categorias como literatura, personagem, autoria, né? Isso, quando nós passamos, por exemplo, um canto de cura indígena para um português, a gente está percebendo que essas categorias, literatura, autoria, personagem, se mostram inadequadas, inoportunas. Parece que, em alguns casos, até mutiladoras, né? É um termo mais incisivo. Assim. Então, aí, o que eu achei importante foi colocar essas molduras, essa forma de moldurar, em uma espécie de curto-circuito, conceitual, para que a gente tentasse fazer ressoar numa tradução dessas artes verbais, dessas artes do corpo, algo que não se resuma a uma sucursal da nossa sensibilidade literária. Às vezes, esses cantos rituais, esses cantos de cura, por exemplo, podem parecer tão herméticos, tão opacos para um tradutor desse universo letrado, da cidade, acadêmico, que a primeira reação é de uma impressão de exotismo. Aí poderia acontecer de remeter, por exemplo, a um poema sonoro dadaísta. Isso é uma aproximação que o poeta estadunidense Theodore Rothberg, que é um dos poetas que eu analisei na pesquisa, ele acaba fazendo uma aproximação com a poesia sonora dadaísta, na maneira de traduzir. Por outro lado, uma outra atitude diante desses cantos seria tentar tornar o mais inteligível, o mais legível possível, a partir de uma tradução esclarecedora, que elimine o que tem ali de ruído, de incompreensível, de repetição, de onomatopeia, algo que pareceria assim, indiscernível para um intelecto desse âmbito, trado, de uma matriz euro-americana de pensamento. Então, eu dei assim, esses exemplos mais extremos, mas ambos mostram que vale a pena perguntar o que acontece nessas passagens para a página de papel, via tradução, né?
O que está em jogo nessas passagens via tradução? Então, a tese se ocupou centralmente de falar de tradutores estadunidenses, né? Eu já mencionei um deles, Jeremy Rockford. E aí, dois antropólogos linguistas, que são Dale Hymes e Dennis Tedlock, e eles se vincularam a um movimento que ficou conhecido como etnopoética, né? Sobretudo a partir do final da década de 1960, nos Estados Unidos. E aí, esse termo pode causar um certo incômodo até no começo, esse etno, poético, esse etno, esse prefixo pode de cara dar a entender que existiria uma poética com P maiúsculo, essa matriz greco-romana, que essa sim seria a poética, né? E aí tem as poéticas dos outros, as etnopoéticas, que nessa poética acabariam virando colônias das poéticas com P maiúsculo. E aí existe um pressuposto semelhante em termos como etnobotânico, etnotemático. Mas, dito isso, assim, o que me interessou estudar na pesquisa foi, principalmente, como os autores desse movimento, que leva esse nome, como eles traduziram e como eles teorizaram a tradução e teorizaram a linguagem, estava suficiente essa prática de tradução. Simplesmente experiência de tradução que eles tiveram, simplesmente admitindo que sim, que é um problemático, enviesado, em vez de me ater a isso e parar por aí, eu pensei, não, vamos olhar o que cada um desses tradutores efetivamente fez. E aí, hoje a minha proposta para essa conversa de hoje, que não, pela limitação de tempo, claro, é um recorte, é mostrar como a minha leitura desses estadunidenses é informada pelo contexto em que a gente se encontra, que é América do Sul, Brasil, os povos indígenas que vivem aqui, e é sobretudo desse contexto em relação à temática da tradução poética que eu vou falar hoje. Bom, então eu propus falar hoje principalmente a partir das reflexões da introdução e da conclusão. O título que eu proponho, né? O aprendizado da escuta às peles de papel, experiências da tradução poética das artes verbais ameríndias. Né? Então, um pouco esse percurso que a gente vai fazer. E aí, no resumo que eu enviei ao John, né, para introduzir um pouco a conversa de hoje, eu disse: percorrer o conjunto das Américas, da Patagônia ao Alasca, ou seja, do extremo sul ao extremo norte das Américas, nos leva a mais poéticas indígenas, cada qual com as suas especificidades, do que podem sonhar tradutores, linguistas, etnólogos. Então, a gente vai encontrar cantos de cura, falas de chefe, narrativas cosmogônicas, cantos rituais e outros gêneros das artes, da palavra, proliferando pelo continente. Diante dessa multiplicidade, repertórios intelectuais e criativos, surge uma pergunta de base: como elaborar traduções de artes verbais ameríndias que contemplem, no âmbito de práticas ocidentais, esse conhecimento, o que é próprio dos registros poéticos nativos. Então, a pesquisa que eu procurou dar vazão a essa pergunta por meio de uma investigação da relação desses tradutores que mencionei com os textos aos quais eles se dedicaram. E eu busquei aprofundar uma reflexão desde um olhar dos estudos linguísticos e literários, mas num diálogo estreito com a tecnologia,
sobre as teorias que embasam os modos como essas formas expressivas indígenas são apresentadas. Quando eu digo apresentadas, isso envolve a transcrição, a tradução, a adaptação para a página de papel. E aí, quando elaboro esse projeto de pesquisa, tinha uma preocupação com os requisitos da Lei 1645, de 2008. Foi aquela lei que tornou obrigatória a presença das histórias e culturas afro-brasileira e indígena no currículo escolar do ensino fundamental e ensino médio no Brasil, né, em 2008. E aí eu fiquei pensando que pesquisas podem ser desenvolvidas no âmbito da universidade para oferecer uma contribuição para isso. E aí eu começo a assim, participar também nas práticas tradutórias de poetas e antropólogos aqui no Brasil desse movimento étnico-poético. Então foi isso, assim, pensar nesses linguistas, antropólogos, tradutores dos Estados Unidos, mas a partir de um repertório crítico brasileiro, sul-americano, preocupações daqui. Né? E aí eu acho que é importante ressaltar que, no caso do escopo dessa tese, não estava em questão a produção literária de escritores indígenas, exatamente, nem a figuração dos índios nas literaturas brasileiras norte-americanas. São temáticas que foram estudadas já por outros colegas pesquisadores, né, que indicam alguns desses trabalhos também na tese, trabalhos que fazem isso com a devida de refinamento. E bom, eu venho de letras, né, de letras em inglês, essa é a minha formação, mas a partir de 2006 eu comecei a frequentar aqui mesmo no programa de pós-graduação em Antropologia Social e também uma disciplina no Museu Nacional, no FRJ, nessa área de etnologia, especificamente. Então, desde o mestrado eu já venho nessa imbricação entre estudos literários e etnologia. E aí, o que me intrigou muito assim, nesses campos rituais? Um dos aspectos, né? Como o verbal está conectado com aspectos não verbais, por exemplo, gestos, dança, padrões gráficos, música. E aí tem um etnólogo francês chamado Pierre Deléage, vou ler uma citação dele aqui, que fala justamente disso. Né? Pierre Deléage diz o seguinte: uma série de rituais associa os cantos diversos modos de expressão heterogêneos a eles. A música instrumental, os gestos, a dança, os artefatos, a organização do espaço e da cronologia do ritual, etc. Aprende-se cada um desses modos de expressão de uma forma particular e, às vezes, em um momento distinto daquele em que os campos são aprendidos. Mas, de todo modo, eles demandam capacidades que são muito diferentes das necessárias para a memorização do discurso. No entanto, todos eles se conectam de maneira intersemiótica com os cantos rituais. Então, é interessante essa associação com modos de expressão heterogêneos ao canto de que o Pierre Deléage fala, né? Que ela é ainda mais reveladora das reduções e constrangimentos por forma de expressão que passam quando elas são levadas à modalidade escrita. Né? Todos esses modos de expressão heterogêneos como que passam por uma
redução, como eles são levados para essa modalidade. Bom, e aí, se, como diz também francês, poeta e teórico Henri Mechonic, cada domínio linguístico impõe ao tradutor uma diversidade de problemas que constitui a sua especificidade. O desafio da tradução poética das artes verbais ameríndias expõe que se deve atentar igualmente aos problemas impostos pelo domínio extralinguístico. Então, como lidar com esse domínio extralinguístico? Necessariamente, o tradutor que trabalha com esses materiais vai se confrontar com essa questão. O que isso nos convoca a fazer? Uma espécie de descentralização do verbal, né? Tirar o verbal do seu trono, né? E isso contrasta com o viés vergocêntrico que foi propagado mundialmente pelas atividades de colonização da Europa, que acaba por levar à supressão de outros modos de significação. O desafio, então, de trazer à tona esses outros modos de significação pela tradução é ainda mais vasto e mais exigente também, que poderia sugerir a ideia de que é preciso evitar as reduções na recepção de um canto ritual pela escrita alfabética. Porque, além desses modos de expressão heterogêneos, tem outro aspecto, que é, muitas vezes, vai se estar lidando com textos-fontes que só foram acessíveis, só se tornaram audíveis, e daí a gente começa a entrar nesse aspecto do aprendizado da escuta, porque teve de existir um aprendizado não apenas intelectual, mas a transformação do corpo. Teve que haver uma situação com seres não donos dos cantos, espíritos mestres dos cantos de diferentes dimensões do cosmos. Vamos entrar mais nisso, né? Isso é o que nos ensinam os especialistas indígenas da Amazônia. Então, para quem grava, registra, transcreve, traduz o canto ameríndio, é importante saber que muitas vezes a transmissão desse texto-fonte foi operada por esses agentes não humanos. Esses agentes aos quais os especialistas indígenas tiveram acesso graças a um comprometimento rigoroso com alterações corporais pertinentes para realizar isso. Além de que a circulação desses conhecimentos deve ser cuidadosamente monitorada. Nem todo conhecimento deve circular, é uma questão de cuidado, segredo. Então, e é perigoso acessar, né, muitos desses textos. Né? Então, tem todo um mecanismo de segurança em como de como esse corpo vai sendo preparado para esse acesso. Então, a gente falava da ideia de autoria, né? Aqui a gente já vê que a ideia de autoria é complicada, porque se o texto-fonte ao qual está tendo acesso vem do que a gente chamaria de um espírito, né? Uma tradução melhor, né? Vem de donos de campos, né? Vem de agentes não humanos, né? Então, quem é o autor, exatamente? Então, é preciso tomar um cuidado, aqui como adverte o Pedro Cesarino, professor aqui no Departamento de Antropologia, porque também não se trata de pensar que a autoria aqui seria uma imagem genérica de um coletivismo primitivo e de outros lugares comuns, né, que circulam no pensamento ocidental. O Pedro vai dizer num texto que se chama Donos e Duplos, Relações de Conhecimento, Propriedade e Autoria entre os Marubas. Marubas são um povo indígena que
Paulo Pedro trabalha há muitos anos na Amazônia Ocidental, no povo de língua pano, né? E aí, nesse texto, o Cesarino vai abordar a relação entre as noções de dono, mestre, às quais eu me referi agora, e autoria, no caso dos regimes xamânicos ameríndios. Então, é que dá para falar em autoria nesse contexto do xamanismo indígena, marubo, que Pedro estudou? Seria por um autor, seria aquele que consegue estabelecer conexões com um campo virtual de saberes. Ele consegue estabelecer essas conexões tendo uma série de cuidados e se preparando para isso. E esse campo virtual de saberes, ele nem é interno a esse autor, a esse tradutor, aquele que vai acessar esses conhecimentos, não é interno nele, nem é individual. O autor, nesse caso, é quem consegue fazer uma mediação eficaz e consegue fazer uma mediação com eloquência, de palavras que são alheias a ele, né? Porque ele conseguiu executar devidamente as tarefas das quais ele se ocupou, né? Como, por exemplo, citar a voz de espíritos, conseguir fazer um embutimento recursivo de falas, umas mais outras, de falas de diferentes fontes, para dizer assim. E o que isso nos sugere, então? Que a autoria que seria uma autoria de pessoa múltipla. E uma pessoa múltipla cujo corpo é construído por meio do próprio ritual. No caso Marubo, né, que foi o caso do qual Pedro se aproximou, a construção desse corpo se dá principalmente com a ingestão gradual de agentes digitais, e aí que nos ajuda assim, a pensar no exemplo que ocorre com o aprendizado do canto de cura, com o dono da ayahuasca, caso Marubo, né, que seria o broto da ayahuasca. Que o broto da ayahuasca é quem pensa pelo xamã. Então, só um exemplo de como a rede de relações da qual se desdobra a enunciação, isso é importante de que a autoria multivocal ameríndia distancia a imagem de vida criador que permeia grande parte do nosso repertório na literatura e em outras artes. Então, o que isso nos sugere também? Que o aprendizado da escuta dessas artes verbais entre os povos ameríndios é claramente cosmopolítico. Cosmopolítico é um termo da filósofa belga Isabelle Stangès, e ele remete, e eu cito aqui Isabelle Stangès, cosmopolítica remete à insistência do cosmos no seio do político. Nesse termo, cosmopolítica, cosmos designa o desconhecido constituído por esses mundos múltiplos, divergentes, que abarcam humanos e não humanos. Então, cosmopolítico aponta para uma negociação de um domínio extra-humano. É isso que está em jogo aqui. E aí, além do trabalho com os grupos, que ele fez, eu queria mencionar mais alguns. Na Amazônia peruana, existe um povo chamado Chica. Com esse povo trabalhou o antropólogo Fernando Santos Graneiro. Aí ele fala sobre o aprendizado do canto, né?
E eu vou citar um certo peneiro. É apenas depois de ter ouvido o mesmo canto por 10 vezes que um aprendiz deve começar a repeti-lo e aprendê-lo, o que consiste na maneira de atrair o animal, que é dono do canto, de conduzi-lo à condição de amigo e protetor espiritual. A importância da repetição para o aprendizado. Cito também a pesquisa da Daisy C. Oliveira Montardo, que é atualmente professora da UFAM, lá em Manaus. E ela defendeu uma tese com o título Através do Imbaraca, através do Imbaraca, música e xamanismo guarani, trabalhou com Guarani. E aí ela chamou a atenção para o fato de que, para os Guarani, o ter composto canto quer dizer que o canto veio deles, os cantos vêm de outro lugar. E aí eu cito a Daisy Lucy Oliveira Montardo. Os Guarani não se consideram donos dos cantos. Mesmo os cantos individuais recebidos especialmente por cada um em sonhos são recebidos por merecimento, como um presente. Não são compostos pela pessoa. A pessoa escuta os cantos, mas a música já existe em outro lugar. Então, muito, muito interessante isso também. A gente procurar mencionar um pouco essa ideia de autoria, né, aqui. Bom, e aí, em seguida, eu apresento brevemente a pesquisa que o etnomusical desenvolveu no Xingu com o povo Camaiurá. Então, em junho de 1981, ele teve uma iniciativa assim, pioneira. Né? Ele registrou integralmente, durante 11 dias, 11 noites, o repertório musical de um extenso ritual intergrupal do Javari, que naquela ocasião foi fruto de um encontro cerimonial entre os Camaiurá, os Iapiri e os Matipu. E aí foi primeiro porque foi o primeiro exercício de transcrição, tradução e descrição da globalidade no ritual musical ameríndio. E hoje, infelizmente, muitos anos depois, né? Foi em 81 que ele fez esse registro. Em 2013, o livro decorrente dessa pesquisa se tornou acessível pela editora da UFSC, que é onde o Rafael é professor, com o título A Festa da Jaguatirica, uma partitura crítico-interpretativa. Então, esse trabalho que o Rafael realizou, ele gerou um duplo ponto de virada para a etnologia, aqui na América do Sul. Beneficiou o estudo da música indígena e também a etnologia dessa região, do Xingu, né, que veio a florescer mais a partir do momento que essa região do parque ela é delimitada como área indígena, a partir dos anos 60. Agora, antes mesmo do doutorado, o Rafael fez uma pesquisa de mestrado com o título A Musicológica Camaiurá, que tem uma teoria da tradução também, para isso que eu queria chamar a atenção. Então, em 1976, ele defende na UNB essa dissertação A Musicológica Camaiurá, na qual ele vai afirmar que o ritual é a língua franca que viabiliza a comunicação nesse sistema do Alto Xingu, nessa região. Né? E que nessa dinâmica, a música seria a máquina de transformar verbo em corpo. E essa é uma dinâmica que pode ser verificada em rituais de vários outros povos da América Indígena, o Rafael vai dizer. Né? E no que consiste essa dinâmica? A música seria o pivô
do que ele chama de cadeia intersemiótica do ritual, que faz a mediação entre os sistemas verbais, visuais, de dança também. Música atua como um pivô, né? E a isso que o Rafael se refere como tradução. A música como máquina tradutora para Maiorá, né? E afirma que isso pode ser encontrado também em outros povos indígenas. E para ele a música, ele vai dizer que cria as ambiências responsáveis pela tradução. E aí o Rafael ele vai recordar também uma pesquisa da década de 80 de uma etnóloga alemã chamada Angélica Gebarzayer, que estudou sobre a relação de tradução existente entre música e desenho no Shipibo-Punibo, que é um povo falante de língua pano, assim como os Marubo, né, falam língua pano, que vive na Amazônia peruana. E no ritual xamânico desse povo, Shipibo-Punibo, a Gebarzayer vai dizer, as canções são a tradução sonora reversível de motivos pictóricos. Assim, pode-se até dizer que estes seriam a tradução visual daquelas, que são, portanto, sua partitura. Para o Shipibo-Punibo, então, ler os motivos pictóricos seria ler música, ou, em outros termos, traduzir entre uma modalidade e outra. E aí o Rafael vai mencionar um último exemplo aqui, que é do David Gus, que estudou os Yekuana, que é um grupo que fala a língua caribe e vive na Venezuela. Então, esse etnólogo David Gus aprendeu a trançar cestos com os Yekuana mais velhos, né, e foi descobrindo que trechos da narrativa cosmogônica desse povo eram, ao mesmo tempo que eram trançados, eles eram cantados diariamente. Assim. Então, ele observou também uma relação de tradução entre a cestaria e o canto, como se fazer as cestas fosse cantá-las. Então, para o Rafael Menezes Bastos, pensando o trabalho do David Gus, né, a tradução nesse sentido não deve ser pensada em termos sinonímicos ou como se estivesse reproduzindo os mesmos significados por diferentes subsistemas significantes. Porque esses subsistemas, um a um, eles constituem esforços de expressão significante de significados de outros canais. Estou citando Rafael aqui. Né? Bom, além do Rafael ter tido um papel precursor no registro e na tradução do ritual Camaiorá, ele chamou atenção para um outro aspecto ligado ao conhecimento dos cantos ameríndios, que eu quero mencionar porque tem a ver com o aprendizado da escuta também. O Rafael tratou do modo como esses cantos vêm a ser audíveis pelo desenvolvimento de uma perícia na audição do mundo. Ele propõe esse termo, audição do mundo. Vem de uma ideia Camaiorá, mesmo, termo indígena que é Anup, A-N-U-P, assim, ele propõe. Ele diz que ele pode ser traduzido tanto como ouvir como compreender. Ou seja, quem tem uma capacidade auditiva aguçada tende também a ter uma virtuosidade na compreensão, na capacidade de compreensão. E, bom, ele elabora de audição do mundo a partir de uma experiência que ele viveu, mesmo em 81, quando ele faz o registro na íntegra do ritual, uma experiência que ele viveu numa lagoa de Ipavu, quando ele estava com
um amigo, Camaiorá, remando, e o Eueka, ele vai se referir a esse amigo, Eueka, como mestre da percepção sonora e musical. E aí eu vou citar o que acontece quando eles estão remando juntos. Em um dado momento, Eueka parou de falar e remar. Fez-se silencioso e pediu-me silêncio, indicando-me com gesto o fundo da lagoa. Baixinho, disse para ouvir o que vinha dali. Apesar de todo o esforço, eu nada ouvi provindo do fundo das águas. Ele insistentemente dizia-me: Você não está ouvindo? Deixe cantando? Ouça, ouça. Eu nada escutava. Isso durou alguns minutos. Passado o episódio, concluí que Eureka tivera um surto alucinatório de inspiração poética ou de êxtase santo. O ocorrido tendo tido, assim, realidade puramente imaginária. Recordo que, dias depois, ele disse que eu simplesmente precisava treinar a minha audição. Tem de citação. Aí se passaram anos, até que o Rafael passou por um congresso de biologia na própria UFSC, e aí ele ficou sabendo, nesse contexto da biologia, sobre pesquisas relacionadas ao comportamento sonoro de peixes. E aí ele, poxa, e eu estava pressupondo um delírio por parte do Eueka, né? E, na verdade, ele chega à conclusão, então, será que ele não tinha, na verdade, uma perícia muito fina, auditiva? Bom, mas o ponto é, para o Rafael, essa virada, ela não é, ela é estética, mas ela é também cosmopolítica, porque tem a ver com a configuração de uma outra partilha do sensível, com uma redistribuição do sensível por meio da escuta do não humano, que antes era inaudível para ele, mas ele passa a perceber que esteticamente é possível que haja outras configurações de partilhas do sensível. E aqui eu estou fazendo referência ao conceito do Jacques Rancière. Ou seja, a compreensão de que a escuta do canto do peixe é possível desmonta uma configuração estabelecida a priori em divisões ou distribuições euro-americanas do sensível, ou daquilo que se dá a sentir, ou, em outras palavras, daquilo que conta como linguagem. Então, os especialistas indígenas que têm perícia auditiva transespecífica, seja, passando entre espécies, como o Eueka, o Maiorá, e os xamãs Marubo, que Pedro Cesarino estudou, que aprendem os cantos com o dono da ayahuasca, esses especialistas indígenas escutam e percebem nuances tanto de uma articulação discursiva da linguagem humana, quanto de uma articulação animal ou vegetal, porque eles têm a prática da percepção daquilo que, dentro da partilha do sensível dos não especialistas, permanece ignorado, permanece desconhecido, permanece inaudito. Então, assim, eu acho que é importante também ressaltar que o percurso dessa pesquisa que eu fiz, ele teve muitos pontos de partida, né, para a gente pensar, mas ele começou a ter contornos mais definidos a partir de um curso com Pedro Cesarino, que eu fiz em 2009, de agosto a dezembro de 2009. Foi o primeiro curso que ele deu aqui na USP, no momento em que ele era pós-doutorando. Ele fez aqui na Letras até um pós-doutorado com o professor João Adolfo Hansen, e ministra esse curso na antropologia, o Poéticas e Estéticas Ameríndias. E aí me chamou a atenção
o rigor com que ele trabalhava com tradução, e desde as primeiras aulas, e como ele tinha um comprometimento responsável com a tradução, responsável no sentido de responder com uma cautela, de fazer uma avaliação detida sobre essas formas de mediação do conhecimento. E então, naquele semestre, segundo semestre de 2009, meu desejo de refletir sobre como esses repertórios poéticos, estéticos, dos nossos estudos literários, estão marcados assim por uma matriz greco-romana, judaico-cristã, euro-americana, né? Como as limitações desses repertórios para responder ao que tem de específico nos cantos xamanísticos. Assim. Então, por exemplo, o Pedro chama muita atenção para a justaposição de imagens, para o paralelismo, para a reiteração, para uma dinâmica entre a variação e a repetição, para uma reiteração. Então, estou mencionando alguns aspectos formais que precisavam ser olhados com mais atenção. Né? E aí, eu fui entendendo que antes de considerar as artes verbais ameríndias a partir dos quadros conceituais dos estudos literários, minha área de origem, seria preferível pensá-los nas suas próprias particularidades, sem subsumir essas artes verbais diretamente a uma equivalência ou uma derivação do que a gente tem historicamente entendido como literatura ou como poesia. Então, em outras palavras, percebendo que eu não podia chegar, me aproximar desses materiais armada de suposições vindas de um regime discursivo povoado por categorias, como eu disse anteriormente, né, como literatura, autoria, personagem, ficção, épica, ou lirismo, dentre outros. Né? A gente poderia pensar em vários aqui. Bem, ao mesmo tempo, eu não tinha como me descolar do meu repertório prévio. Né? Então, haveria um etnocentrismo, porque, enfim, de algum olhar, de alguma história, a gente parte. Mas seria possível fazer um esforço para evitar fazer projeções letradas que abafassem a possibilidade de entrar em contato com um canto xamanístico, ou uma narrativa cosmogônica, perseguindo o que é próprio, né, desses materiais. Então, e eu falo isso na introdução da tese, a tese seria preciso tentar, dentro do possível, dentro das limitações, né, me despir das letras, para mais adiante recuperar as letras em um diálogo em que esses regimes criativos, intelectuais indígenas, tivessem uma presença afirmada de uma forma mais robusta. Então, essa foi a ideia, um distanciamento e uma reaproximação. E aí, para quem tiver interesse mais como na discussão do conceito de literatura, nesse contexto, tese, capítulo 1, eu vou aprofundar isso, né? Mas, por enquanto, assim, o que eu queria ressaltar, que eu acho que é importante também, a questão das limitações da semântica referencial dessas técnicas de associação dos campos xamanísticos. Tem um outro pesquisador radicado de França, de origem italiana, que é o Carlo Severi, que ele vai falar da eficácia terapêutica dos cantos de cuna. E aí o Carlo Severi vai dizer que a eficácia terapêutica desses cantos de cura não depende da compreensão da mensagem em si por quem recebe cuidados. Então, por exemplo, se uma mulher vai dar à luz a um bebê e sendo auxiliada por um xamã,
A questão não é entender o que significam as palavras desse canto de cura. Importa menos essa narração, ser inteligível, mas as imagens sonoras que vão sendo produzidas, sendo proliferadas. E aí, existe um outro pesquisador que vai trabalhar também com cantos xamanísticos, que é o Graham Townsley. E aí ele vai trabalhar com o povo Yaminawa, que é na Amazônia peruana também. E aí ele fala que também no caso dos Yaminawa, assim, a maioria do povo mal consegue compreender os cantos semânticos, né? Semântico referencial. Mas o ponto é a eficácia dos cantos prescinde de sua compreensão por aqueles que são cantados por ele, a pessoa que é cantada por ele. Então, e aí o Graham Townsley vai dizer algo que eu acho importante compartilhar com vocês também. O xamanismo Yaminawa, para ele, e eu cito, é um conjunto de técnicas para conhecer, não um sistema de conhecimento. O xamanismo Yaminawa é um modo de constituir um discurso, e não um discurso constituído. E se o canto, por sua vez, é um caminho de imagens verbais, corrido, percorrê-lo, destreza, uma capacidade que se adquire por um processo de transformação da condição do corpo e das percepções que esse corpo tem. E aí, voltando rapidamente aos cantos xamanísticos Marubo, o Pedro Cesarino fala de algo que tem a ver com isso também, que é a ideia de intensidade paralelística, que seria uma das características dos cantos de cura. No caso Marubo, os cantos de cura que são traduzidos pelo Pedro Cesarino para o português como soprocantos. E ele chama a atenção, como eu já introduzi aqui, para uma ênfase na reiteração e na variação nesses cantos. Então, a intensidade paralelística que vem dessa reiteração, dessa variação, ela faz a mediação entre a agência ritual e os processos xamanísticos que vão levar à neutralização da doença, vão levar à neutralização dos agentes patogênicos. Os chamanes aprendem a dominar essa intensidade paralelística, os rituais de iniciação que vão transformando o corpo deles e vão capacitando o seu discurso para executar essa cura. Então, esse soprocanto tem fórmulas reiterativas que elas se dirigem à pessoa que está sendo cuidada, elas se dirigem à pessoa que está sendo cuidada não como um público, elas se dirigem aos espíritos, mas elas estão recorrendo em busca de ajuda. Então, mais uma vez, o paciente, quem está sendo cuidado, não precisa entender o sentido de semântica referencial esses cantos para ser cuidado. Então, que interessante isso para quem está trabalhando com a tradução de um canto de cura, né? A eficácia do canto de cura, ela coloca em questão esse pressuposto da referencialidade. Então, o Pedro Cesarino, ao traduzir esses cantos, ele está atento a essa propriedade da intensidade paralelística. É isso que ele procura replicar. Por meio dessa... tentando passar para o português essa dinâmica de reiteração e variação que vai tecendo o sopro-canto. Então, o que isso tem... essa constatação pragmática desses cantos xamanísticos
Puna, Yaminawa, Marubo, constatação de que ele se afasta desse pressuposto de referencialidade, que isso tem a sugerir a alguém que traduz sentidos de um canto desse gênero para a sua língua. Ainda que não seja possível responder satisfatoriamente essa pergunta, encerrar uma resposta para isso, eu acho que a gente tem algumas dicas aqui, alguns sinais, né? O principal, eu acho que é abordar esses cantos pensando antes no como do que no o quê, né? Então, antes pensar nos modos do que ter uma expectativa de exegese ou interpretação, é pensar no como eles fazem, o modo. Bom, e aí ainda na tese de doutorado do Pedro, que foi decidido em 2008, ele reconhece que as antologias e compilações de cantos narrativas provenientes de matrizes orais, traduzidos literariamente, produzidos por pesquisadores ligados à linguística e à antropologia, como Dennis Stedlow e Bill Hines, e poetas como Jeremy Rothenberg, tiveram como resultado mostrar que as poéticas ameríndias deveriam ser estudadas e consideradas em pé de igualdade com aquelas provenientes das altas literaturas ocidentais e de seus primórdios. E aí ele deixa um desafio assim para quem vai levar adiante essas pesquisas, né? Ele diz que a etnopoética precisaria ser revisada à luz dos desenvolvimentos recentes da etnologia americanista. E aí, procurando o chamar que o Pedro faz, eu procurei dar um passo, uma contribuição com essa pesquisa. Então, refletir sobre esse legado etnopoético, né? Mas a partir desse outro contexto, desse outro olhar da América do Sul, do Brasil. E, bom, eu acho que desde só para mencionar, assim, deixa eu ver, quanto tempo a gente tem? 11h05 agora, né? Posso continuar mais aqui. Deixa eu ver. Ótimo. Tudo bem, Maria? Se vocês escutam bem? Sim, está ótimo, está muito bom. Ótimo. Ótimo. Pode ser 15, 20 minutos e depois... Sim, está ótimo, pode ser sim. Depois talvez a gente faça alguma pergunta, haverá mais uns 10 minutos, acho, né? Vamos, né? Vamos fazer algumas perguntas, sim, conversar um pouco. Então, e aí, uma limitação, bom, eu venho na área de letras em inglês, então eu não me aprofundei no estudo de uma língua indígena. Isso é uma limitação que eu tinha de antemão. Depois eu tenho que fazer até alguns estudos de Tupi, aqui na USP mesmo, ao longo de mais ou menos um ano e meio, mas não foi o que estruturou meu trabalho. O que estruturou meu trabalho foi pensar em quais critérios criativos, formais, em qual a teoria da linguagem embasa a prática tradutória desses tradutores, né? Que eu analisei. Foi um passo, né? Uma contribuição como o Antônio Risério, que é antropólogo baiano, disse no livro Textos de 1993, né? Assim, dar conta desse vasto panorama
artes verbais ameríndias e das suas possibilidades de tradução, é algo assim necessariamente coletivo, é uma tarefa gigantesca, enciclopédia, trabalho para gerações e gerações, assim, ele está ainda incipiente, ele tem sido feito por... Isso tem se adensado na iniciativa de uma série de pessoas, Álvaro Brasileiros, aqui na USP, na Franqueto, no Museu Nacional, Pedro Cesarino, aqui também na USP, tem uma série de pessoas que têm se interessado e se voltado para isso, né? Bom, a Bruna Franqueto, que eu acabo de mencionar, ela tem uma experiência longa já no estudo de línguas ameríndias faladas no Brasil, e ela trabalha especificamente com escoicuro no Alto Xingu. Tem um artigo dela que se chama Línguas Ameríndias, Modos e Caminhos da Tradução, que ela parte da vivência dela no trabalho de tradução, que atravessa tanto a pesquisa linguística quanto a pesquisa etnográfica, e aí ela vai falar dos termos que ela chama de intraduzíveis, né, como, e aí citado Franqueto, né, um desafio para a tradução de qualquer língua, mas mais agudo no caso de línguas ameríndias. Porque o desafio é, cada uma dessas palavras, ela evoca uma cosmologia, apreensões do que significa vida, morte, então, diz a Bruna, são categorias que, ao mesmo tempo, são salientes e, para nós, aparentemente vácuas. Uma tradução, vai dizer, inalcançável. Seus significados são inefáveis para os falantes. Os próprios falantes, né? Coicura. Mas o que isso significa? E partindo do nosso olhar de mundo, da nossa visão de mundo, para perguntar o que isso significa, né? Pressupondo que para eles também faz sentido tal pergunta. Né? Seus significados são inefáveis para os falantes. É um equívoco pensar que todas as categorias possam ser representadas por uma definição. Esta definição seja compartilhada. É este o caso de muitas categorias não observáveis. Assim, qualquer tradução séria, ela coloca em aspas, séria, deveria se tornar uma edição crítica, qualquer dicionário deveria conter fórmulas etnográficas. Bom, então vamos falar um pouco dessa ideia de intraduzibilidade que ela aponta aqui. Né? Eu acho que é possível ressignificar essa ideia de intraduzibilidade no momento que a gente assume, toma consciência de que sempre vai haver uma inconclusão constitutiva em jogo. Eu vejo. Ela está chamando de inefabilidade, ou aquilo que é inalcançável. Eu entendo que isso revela é que esses termos nunca param, e aqui eu vou citar a barracação, esses termos nunca param de não ser traduzidos. Ou seja, se a gente não chega numa tradução final, numa tradução cabal, que tem conta de tudo, isso nos encaminha para uma retradução constante, proliferam novas traduções. Então, eles não param de não ser traduzidos, no sentido de que nós vamos estar constantemente traduzindo e retraduzindo. Né? Então, eu acho interessante uma entrevista que a Bárbara Cassina dá para uma professora de teoria literária chamada Rebecca Walkowitz, que eu acho que ela é Rutgers, lá em Nova York, ou não, em Nova Jersey, isso. A Rebecca Walkowitz vai fazer uma entrevista com a Bárbara Cassina, e aí ela diz algo sobre o que significa dizer que um termo não pode ser traduzido, não é possível traduzir um determinado termo. Ela diz, olha, isso pode apontar para uma série de hipóteses. Pode sugerir que algo é difícil de traduzir, pode sugerir que algo nunca vai ser traduzido, ou que a sua tradução nunca vai ser perfeita. E a grande questão, ela diz,
Então, traduzir, traduzir de uma forma que registre o caráter incompleto do processo de tradução. Traduzir de uma forma que registre o caráter incompleto do processo de tradução. Então, de todo modo, retomando o argumento da Bruna Franqueto, contra a necessidade de aportes críticos e etnográficos como acompanhamento de traduções de termos ameríndios, particularmente inefáveis para seus próprios falantes e intraduzíveis para quem deseja vertê-los para o português, dentre outras línguas, né? O que ela diz nos remete a uma questão básica que foi surgindo ao longo dessa pesquisa, da minha pesquisa, né? Que diz respeito não apenas à intraduzibilidade de termos específicos, mas à tradução poética de artes verbais de formas mais que aí eu vou tentar resumir aqui numa pergunta, né? Podem os tradutores de artes verbais indígenas colocar em primeiro plano a função poética e a qualidade performativa desses textos se o referencial etnográfico, os dispositivos metatextuais em geral, como prefácio, notas de rodapé, notas de texto, espaço, esses dispositivos que têm o propósito de sustentar a compreensão, pode a função poética e a qualidade performativa estar em primeiro plano se todo esse arsenal metatextual é constantemente convocado, os leitores que não estão familiarizados com eles possam estar ambientados aos modos de expressão ameríndios, aos seus regimes conceituais. Para colocar essa pergunta de outra forma, né? Até que ponto o recurso ao metatextual e a todos os subsídios etnográficos podem comprometer a função poética dessas formas expressivas em suas traduções, adicionando camadas de referencialidade que sido ao entorno das traduções. Eu acho que essa é uma pergunta importante que permanece em aberto, mas que eu acho que nos interessa, em particular, como as concepções teóricas subjacentes à atuação dos tradutores que se dedicam a essas artes verbais reagem de diferentes formas a ela. Como que cada tradutor vai se relacionar com esses subsídios, com o metatexto. Então, já chegando ao final, então eu acho que hoje, de fato, é possível afirmar que, graças a anos de esforços pioneiros e corajosos, persistentes, sistemáticos, de pessoas como a Bruna Franqueto, né? Hoje a gente já tem um outro cenário mesmo, né? Com o trabalho do Pedro, que eu já mencionei, mas também a Rosângela de a Joseli Viana Batista, a Beth Minlin, para destacarmos algumas pessoas, né? Também pessoas dos estudos literários, como a Luca Sá, Cláudia Neiva de Mato, Sérgio Medeiros, tem oferecido artigos, ensaios que têm ajudado a formar discussões nesse campo no Brasil. E, muito importante mencionar as contribuições do Eduardo Medeiros de Castro, que tem tido um grande impacto para como textos críticos associados ao crescimento do interesse na tradução de poéticos ameríndios no Brasil vem florescendo, né? Na tese de doutorado do Ribeiro de Castro, lá de 86, que a tese era Os Deuses Canibais,
ele já dava uma atenção cuidadosa ao tema da tradução. Ele reconhecia as dificuldades, encontrava as limitações, quando ele se confrontava com a tradução de um canto xamanístico, por exemplo. Tá? Essa tese ele apresenta uma proposta de tradução de o Canto da Castanheira, que ele documentou em 82 e foi retraduzido pelo Antônio Risério em 93 e pelo Álvaro Faleiros em 2012. E aí o Viveiros de Castro, na tese, explica que esse canto é uma peça teatral de citações, reflexões de reflexões, ecos de ecos, uma polifonia infindável, onde o orador é sempre o outro. Então, o orador fala o que o outro fala. A palavra do outro pode ser somente compreendida em suas próprias reflexões. Então, essa questão é muito interessante. Como traduzir um canto feito de ecos de ecos? Para voltar ao que eu dizia inicialmente sobre essa vocalidade e o embutimento de uma fala na outra, nesses cantos. E aí o Álvaro Faleiros, que está aqui presente, na retradução que ele propõe, ele escolhe adotar um procedimento na própria proposta do Viveiros de Castro, os parênteses com notas performativas. E aí, né, inspirado no Viveiros de Castro, algumas das quais reproduzi, que criei algumas outras para produzir contexto, né? Inspirado naquelas notas performativas do Viveiros de Castro, o Álvaro cria algumas outras para produzir texto. Além das notas performativas, incluir no texto, também com distinção tipográfica, 3 outros tipos de notas. Alguns breves comentários poéticos sobre o universo simbólico envolvido, para tornar menos obscuras algumas metáforas centrais. E alguns outros comentários para marcar os principais movimentos enunciativos do texto, uma vez que, para o leitor não iniciado, os códigos desse regime enunciativo são totalmente desconhecidos. Então, essa é uma maneira de se relacionar com a metatextualidade. Mas o que é interessante notar, nesse caso, é um gesto que ressalta, abre uma rede de relações. E, bom, já me aproximando aqui da conclusão, bom, eu, quando concluo a tese, eu chamo a atenção para uma afirmação que foi feita no livro de tradução literária do professor Paulo Henrique Brito, que é um livro que tem uma argumentação muito bem estruturada, um livro que é generoso em exemplos. Mas ele tem linhas essenciais que eu acho que vale a pena recuperar aqui de uma forma crítica. Né? Então, eu vou citar essa. A tradução é uma atividade indispensável em toda e qualquer cultura que esteja em contato com alguma outra cultura que fale um idioma diferente. Ou seja, com exceção dos raros bolsões isolados que ainda existem no mundo, na Amazônia ou na Nova Guiné. É uma atividade indispensável em qualquer lugar. Aí, eu fiquei intrigada com essa dita exceção, né? A tradução não seria uma atividade indispensável também nesses espaços, né? Na Amazônia e na Nova Guiné. Propôs qualquer exceção desses estados mais amazônicos ou da Nova Guiné, propõe-se que os encontros sistemáticos de grupos indígenas com outros
os indígenas não estão sendo levados em consideração. Fica a impressão, no limite, de que esse pretenso isolamento só se desfaz mediante o encontro com o branco, momento em que, aí sim, surgiria a indispensabilidade de tradução. Além disso, se pensarmos em tradução no sentido mais amplo, não apenas a tradução interlinguística de uma língua-fonte para uma língua-alvo, mas a tradução que se dá envolvendo donos de cantos e outros agentes não humanos do cosmos, como mencionei no início da apresentação, essa afirmação revela ainda uma outra nuance de equívoco. Então, assim, essa afirmação com que o professor Henrique de Brito abre a tradução literária mostra a urgência de se enfrentar os compassos que existem, né, entre as comunidades acadêmicas da tradução e de etimologia indígena. Então, o que eu procurei fazer com essa pesquisa foi oferecer uma contribuição para diminuir esse descompasso, essa lacuna. Bom, então, eu acho que outro ponto que eu procurei ressaltar ao longo de todo o trabalho também é a construção do corpo, como tem um papel pragmático na construção dessas poéticas, que eu vou chamar na tese de fisiopoieses. Então, essas são poéticas que, cada uma a seu modo, elas trabalham com operações tradutórias que vertem a palavra em corpo, daí fisiopoieses, né? Isso sugere não apenas que os modos ameríndios de traduzir se fazem no corpo. Sugere não apenas que eles se fazem no corpo, mas que a poiesis ameríndia ela é fisiológica, ou seja, ela passa pelo compartilhamento de alimentos, de fluidos, pelo cuidado mútuo, pelo resguardo. Então, traduzir as ameríndias convoca uma aproximação necessária com essa poiesis no corpo, com essa fisiopoiesis, e uma reflexão sobre como imprimir essa poiesis no corpo na qualidade das traduções das falas. Então, queria apenas concluir agora estou pulando um pouquinho, porque eu acho que os pontos principais já foram ressaltados. Então, eu acho que é isso que eu queria reiterar, assim, né, que o registro, a transcrição e a tradução dessas artes da palavra indígenas, se eles não forem acompanhados por um trabalho de fazer um curto-circuito dos nossos próprios termos, de reembaralhar as nossas cartas conceituais do nosso mundo moderno, brasileiro, de matriz euro-americana, greco-latina, judaico-cristã, a gente não vai estar fazendo mais do que abordar a interface entre esses conjuntos de conhecimento de uma forma estanque, né? Então, isso não proporcionaria uma mediação bem-sucedida entre modos distintos de cantar, de narrar e de existir. Acho que é isso. Aí a gente pode ir conversando. Estou à disposição e agradeço pela escuta de vocês. Mais um minuto.